Nós estamos aí numa jornada falando sobre, nas quintas-feiras, falando sobre os valores do nosso ministério. Ou seja, nós estamos falando das bases que o nosso ministério tem firmada. E nós já vamos só recordar um pouquinho, ouvimos falar sobre a paz e a alegria que a Raábia ministrou. Também tivemos vida de fé com o Luan. Na última quinta-feira nós falamos sobre unidade e amor com a Maria. E hoje nós vamos falar sobre edificar pessoas. Edificar e consolidar pessoas. E eu fico muito feliz porque é um assunto que eu amo. Assim, sou apaixonada por esse tema, Então, muitos acham que edificar e consolidar pessoas são a mesma coisa, porém, elas não são, mas seus significados se relacionam. Edificar é construir ou levantar uma obra a partir do solo. Em um sentido espiritual ou moral, ela significa ensinar, aperfeiçoar e fortalecer alguém. Isso é edificar. Tá? É você começar a partir do zero, do nada. O consolidar, ele vem já logo em seguida, porque é tornar sólido, firme, estável, duradouro. Ele implica num processo de fortalecimento. Então, nós edificamos e aí nós fortalecemos, nós levantamos. Quando nós compramos um apartamento na planta, como se fala, você às vezes passa durante um ano naquele terreno e você não vê nada. Porque o que está sendo feito é a edificação do edifício. Depois vem a consolidação. Mas ela é muito importante, porque senão você também não vê nenhuma torre em pé. Então, esses dois ensinamentos, eles vêm seguidos um do outro e um não pode ser separado do outro, mas também não são as mesmas coisas. Porque se você querer consolidar sem edificar, você também não vai ter algo seguro. Tá? Então, essa é a diferença-chave. Edificar foca no início da construção, da fundação. E é muito interessante porque, trazendo para nós, como cristãos, é aquela coisa do bebê, para ter uma noção bem real e fácil de assimilação. A criança, quando ela nasce, ela começa no leite materno. Depois vai a papinha. Depois você começa a dar um alimento mais sólido. Aí depois já vai para a carninha. Aí depois ela já vai liberando os doces. Você, com uma criança de 4, 5 meses, você não vai dar um doce para a criança. Tem gente que dá, mas não é certo. Não é certo. Mas é tudo ao seu tempo, E a mesma coisa somos nós em relação às pessoas que estão chegando na igreja. As pessoas que estão vindo para a igreja. Não adianta nós queremos falar de coisas tão grandiosas com aqueles que não sabem a base da salvação. Que Jesus Cristo morreu por ele para perdoar os pecados dele e dar a salvação eterna. Não adianta eu querer falar quanto tinha o muro de Jericó com uma pessoa que está chegando agora, sendo que ela não sabe o poder que ela tem pela oração. Então, esse assunto de edificar pessoas, ele vai muito além e é muito mais delicado do que muitos de nós achamos. Porque, às vezes, as pessoas vêm para a igreja e a gente já quer que ela entenda coisas que ela não está pronta para entender. Mesmo porque salvação, consolidação dentro da igreja é processo, e processo leva tempo. Nós temos ouvido isso aqui o tempo todo. Então, consolidar, ele foca nesse processo. E tanto edificar como consolidar estão dentro de um único processo chamado discipulado. Quem já participou de um discipulado aqui? Quem já andou em discipulado? Sabe o que é andar em discipulado? É o discipulado 1 a 1.
Eu sou resultado de um discipulado de 1 a 1. Quando eu me converti, há muito tempo atrás, não vou falar, eu não sou boba. Quando eu me converti, era aquela coisa de que você participava de uma boa escola bíblica, ia em todos os cultos, mas o que fazia a diferença? As pessoas estavam sempre ao seu lado. Tinha pessoas que estavam aptas para te ensinar e tirar suas dúvidas. Porque você vem cheia de ideias, quando você se converte, você vem cheia de ideias, vem cheia de questionamentos. Por exemplo, eu morria de medo de crente, porque desde pequena eu ouvia falar, por eu não ser crente, eu ia para o inferno. Então eu tinha medo de crente, porque eu tinha medo de ir para o inferno, mas também não entendia, era criança. Quando eu vim para o Evangelho, me explicaram o que realmente era. Não era exatamente isso, você está condenada. Não, há um processo de salvação e você precisa entender o processo de salvação. Então, eu tive pessoas que estiveram comigo o tempo todo. Então, nós, a todo instante, estamos sendo discipulados. Eu gosto muito, e eu peguei esse último mês para ler Mateus, e eu fico apaixonada, né? Porque Jesus, ele foi o nosso maior discipulador. Com os 12 discípulos, ele demonstrou paciência, ele ensinou com amor, ele corrigiu quando necessário, confrontou quando necessário, desafiou quando necessário e gerou amadurecimento nos seus 12. Mas um negou e o outro traiu. Mas ele fez tudo isso em amor, independente de. E o fruto que nós temos é hoje, nós aqui, e vendo como que a questão do cristianismo foi espalhado. Eu queria que você abrisse 1 Tessalonicenses 5, a gente vai ler o 11 e 14, que fala a seguinte coisa. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Lá no 14, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Esse é algo que nós somos comissionados para fazer. Tanto Jesus quanto Paulo, ele nos mostra que discipulado, ou seja, edificar e consolidar pessoas, é vida na vida. É vida na vida. E isso é muito interessante, porque eu não sei se eu já falei aqui, mas se falei, vou falar de novo. Eu não conhecia nada do Ministério Verbo da Vida. Nem eu, nem o Wilson. E nós estávamos já quase sem igreja, e um dia passando aqui, o Wilson olhou e falou, qualquer hora a gente vai vir fazer uma visita. E nós viemos fazer uma visita, sem conhecer o ministério, e o pior, sem conhecer ninguém. Ninguém mesmo. Então, eu digo que o Espírito Santo pegou na nossa mão e realmente nos trouxe aqui. Por quê? Qual é o natural da situação? Você sair de um lugar e ir para um lugar que você já conhece ou que você tem algum conhecido. Nós não tínhamos nenhum dos dois. Chegamos aqui, meio assim, sem saber nada, vamos ver como que é, e estamos até hoje. Glória a Deus. E eu fiquei extremamente feliz quando eu vi que uma das bases do ministério é o edificar e consolidar pessoas. Porque muitas vezes tem muita gente que tem o olhar de trazer as pessoas para dentro da igreja, né, convidando, e nós temos que fazer, eu quero que você entenda, nós aqui somos todos da casa, maduros, tá? Então, entenda o que eu vou falar. Há necessidade de nós trazermos, mas há necessidade de nós cuidarmos para que eles sejam edificados e consolidados, porque senão, se só o trouxermos e largarmos, eles da mesma porta que entraram vão sair, vão embora.
Então, eu fiquei muito feliz. E o que me chama a atenção, que o apóstolo Guto ele procura deixar essa importância muito clara na frase que ele usa. Nós não usamos pessoas para construir um grande ministério, mas nós usamos o ministério para construir grandes pessoas. Uau, que legal! Sabe, isso alegra meu coração. Por quê? Porque a edificar, consolidar, então eu vou resumir aqui no discipulado, é o valor central e inegociável do nosso ministério. Ou seja, isso nos atrai e nos firma cada vez mais, porque nós vemos que é uma igreja séria. Não há o interesse de números, mas há o interesse em transformação de vidas. Porque quando nós discipulamos aquele que entra todo lascado, ele é transformado. O que pecava deixa de pecar. O que estava na lona começa a ser abençoado, andar em vida abundante. O que estava doente começa a ser curado, porque há transformação. Porque há o discipulado, há a consolidação. E isso é extremamente importante. Então, o nosso ministério, ele preza em transformar vidas através de uma conversão genuína, transformando o caráter, através dos nossos valores. O nosso maior desejo é ver vidas crescendo, avançando, amadurecendo, fluindo na manifestação do Espírito Santo e descobrindo e desenvolvendo o seu ministério, vivendo a totalidade daquilo que o Senhor tem para cada um. É isso. E como que o nosso ministério ele pode nos ajudar? Em primeiro lugar, através da escola, do Rema, que é algo que é extraordinário. Né? A exposição à palavra, ela vai trazer o firmamento da nossa identidade em Deus, através de matérias como a autoridade do crente, vida de prosperidade, como ser guiados pelo Espírito, a oração que prevalece, e entre outros. Nós somos expostos a um aprendizado incrível que será utilizado também na nossa igreja local, aonde o que acontece? Aonde nós fazemos lá, ouvimos lá, somos ensinados lá, exercemos aqui. E o nosso pastor, a nossa liderança coopera nos esticando para que seja exercido aqui. Porque não aprendo lá e fico sem fazer nada. Deixa eu falar uma coisa aqui, vamos abrir um parênteses. Deus não chamou ninguém para ficar sentado em banco, vivendo sua vida muito bem, obrigada. Deus te chamou para você ser mensageiro do Evangelho. Deus te chamou para você exercer o ministério da reconciliação. Deus te chamou para você tirar vidas do império das trevas para trazer para o império da luz. Você não foi chamado para ficar vivendo sua vida ao bel prazer, conforme as suas ideias. Então, você aprende no Rema, exerce aqui. Água parada, já viu aquela pessoa, água parada? Dá dengue, só isso. Ela apodrece. E você não pode receber dessa unção, receber do aprendizado e deixar tudo parado. Então, nós temos um ministério que se preocupa com que você cresça, com que nós cresçamos. Tem um ministério local que faz com que você exerça aquilo que você aprendeu lá. E aí tem a nossa parte, que esse é o mais legal ainda. É fazer o discipulado 1 a 1. E é nesse que eu quero bater hoje. Por quê? Porque nós precisamos ser discipuladores. E como eu disse lá em cima, é vida na vida. E isso, por que eu falo que eu me delicio nisso? Lá em 2 Timóteo 2, Paulo diz o seguinte: E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a todos. Ou seja, nós precisamos nos expandir
Através do discipulado. Através de ter alguém muito próximo, você está ali com a pessoa está começando a vir na igreja, cola nela. Não adianta virmos para a igreja no domingo, cumprimentar todo mundo, ir para nossas casas e na semana a gente não sabe nem o que está acontecendo com a pessoa. Nem sei quem é. Não, aí pergunta ainda, e a irmã fulano de tal? Ai, nem sei. Se a gente já tem muito tempo na igreja, a gente não pode usar como desculpa mais. Então, o discipulado 1 a 1, ele é extremamente importante para que a igreja cresça, para que o reino cresça. E a igreja, e eu falo a igreja de Cristo em geral, se perdeu essa visão. Porque hoje, muitas vezes, nós vemos a igreja como um protocolo a ser cumprido. Eu vou na quinta e no domingo, se tiver culto nesses 2 dias, porque às vezes não tem culto nos 2 dias. Então, eu vou no dia que tem culto, marco minha presença e vou viver minha vida. Cristo não te chamou para isso, meu irmão, não me chamou para isso. Mas a gente precisa sair dessa letargia, sabe? Dessa coisa morosa, lenta, sabe? Nós precisamos, quando nós vemos que lá em Atos 2:46, que foi um versículo que nós usamos muito no começo do ano, que diz assim, e diariamente eles perseveraram. Eu quero ler com vocês isso daí. Vamos ler, abre a sua Bíblia lá. Que esse eu quero ler com vocês. Amém? Atos 2:46. Diariamente eles perseveravam no templo, e eles partiam o pão e tomavam as suas refeições. Olha só que extraordinário. E assim que esses ensinamentos, os princípios e valores da palavra era ensinada para as pessoas. E se a gente decorrer nos versículos, vai dizer que o Senhor acrescentava cada vez mais. Mas há um preço a ser pago, olha só. Eles perseveravam. Se você tem que perseverar, irmão, é porque não é uma coisa fácil, concorda comigo? Se eu preciso perseverar, é porque não vai ser molezinha. Eles perseveravam, unânimes, no templo, partiam o pão de casa em casa, no templo, igreja local, partia pão de casa em casa, discipulado 1 a 1, eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Por isso, vidas eram transformadas, fortalecidas, cresciam espiritualmente, desfrutavam da palavra da fé. E como Jesus, como já falei, né? Jesus nos mostrou vida na vida. Há uma frase muito interessante de um filósofo americano, que foi uma frase que marcou meu coração, que diz assim, aquilo que você faz, ou seja, suas atitudes, elas devem falar tão alto que eu não consiga ouvir a sua voz. Aquilo que você faz, ela tem que falar tão alto, que eu não consiga ouvir a sua voz. Ou seja, as suas atitudes, elas devem ser muito maiores do que aquilo que você fala. E uma frase do Billy Graham muito interessante para muitos, a nossa maneira de viver é a única Bíblia que um dia irão ler. Então, assim, é exatamente isso, transformando vidas mais pelas nossas atitudes do que pelas nossas falas. E por que o discipulado é importante? Porque quando a pessoa anda comigo, ela conhece, inclusive, as minhas deficiências. E uma das coisas que nos chama a atenção, é quando nós nos expomos de tal forma, é que as pessoas veem que, apesar de, às vezes, você não ser o perfeito, você se esforça o máximo possível para andar em perfeição. Porque você é bom, porque eu sou bom? Não, porque Jesus está em nós.
Porque o Espírito Santo habita em nós. Então, ela vê que eu me esforço, se eu tenho uma deficiência, eu não vou de encontro com aquele problema. Muito pelo contrário, eu fujo do problema. E ela vai ver que é possível andar em santidade, é possível andar em fé, que é possível ser curado em nome de Jesus, que é possível viver em vida de prosperidade em nome de Jesus, e que se nada acontecer também, ainda assim o amor de Deus, ele é tudo para nós. Porque a nossa fé não está baseada naquilo que Deus pode me dar, naquilo que eu tenho dele, mas naquilo que ele é. E nós precisamos mostrar esse Cristo para as pessoas aí fora. Nós precisamos falar desse amor. Não é uma troca. Mas muitas vezes nós deixamos de ser alguém que faça essa expansão do reino, porque nós não queremos abrir mão do nosso conforto. Eu ia falar outra coisa. Do nosso conforto. Né? Por quê? Porque discipulado, ele gera gasto. Ele dá trabalho. Olha só, discipular pessoas é um processo que exige investimento de tempo. Mas, às vezes, você chega cansado em casa e você quer assistir televisão. Por que você está cansado? Aí o irmão falou assim, poxa, vamos conversar, tal. Aí você fala assim, ai, estou tão cansado. Pode deixar para amanhã? E, de repente, o coitado está precisando de um alívio imediato. Não conta. Ele precisa de investimento de recursos. E nós não temos nem a sensibilidade de deixar o Espírito Santo nos conduzir naqueles que, às vezes, estão passando uma necessidade e não gostam de se expor. E não é errado você falar para um irmão que você está passando necessidade, não, viu? Vamos quebrar isso aqui em nome de Jesus. Porque as pessoas, por causa de vergonha, por querer manter a aparência, manter a sua dignidade, né, a sua reputação, elas passam por situações que elas não precisam passar. Ora, se você não sabe em quem falar, ora que o Espírito Santo vai te direcionar a alguém. E você vai ser instruído pelo Espírito Santo através daquela pessoa. Então, o discipulado, ele requer tudo isso. Tempo, requer amor, requer paciência. Porque às vezes você precisa ter paciência. Porque às vezes você também não está num dia bom. Mas você precisa ter paciência com aquele irmão, que você já explicou 50 mil vezes, que se ele tem problema com pornografia, não é para ele ficar vendo site de pornografia, e ele continua vendo site de pornografia. Aí você fala, eu não vou falar mais, deixa ele se lascar. E não é isso. É você ter paciência. É você de falar para a irmãzinha que está se metendo em confusão por causa das fofocas, falar, para de fofocar. E ela continua indo lá. Né? Então, assim, é falar, vai ler Bíblia. Está lendo a Bíblia? Imagina, não consigo dar sono. Para de querer ler a Bíblia inteira, irmão. Sabe, eu tive que aprender isso, porque eu queria ler a Bíblia toda quando eu me converti, né? Nossa, vou ler a Bíblia. Não conseguia, lia um versículo e já queria dormir. Até que eu aprendi que é passo a passo. Lê um versículo. Medita naquele versículo o dia inteiro. Vai pensando nele, vai pensando. Começa a falar ele. Daqui a pouco você está lendo 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco você leu, sabe, um capítulo, 2 capítulos. Daqui a pouco você, nossa, li o livro inteiro de Mateus. Que delícia. Olha, que extraordinário. É assim que acontece. É um processo. Mas, às vezes, a gente perde a paciência, porque a pessoa, ela engata. Mas nós precisamos ter paciência. Jesus teve paciência e tem até hoje conosco. Se a gente for parar aqui para falar como nós somos, né, irmãos? Foi Jesus. Eu sou difícil, eu falo isso. Então, discipular é ensinar. E quando nós não assumimos o nosso lugar de discipulador, o mundo faz isso.
E faz muito bem. A todo instante estamos aprendendo e as portas de entrada para o nosso cérebro é através daquilo que vemos e que ouvimos. Aprendizagem visual e aprendizagem auditiva. Ou seja, enquanto você está com o seu celular na mão, você está sendo discipulado. Enquanto você está na TV, você está sendo discipulado. Enquanto você está ouvindo música, você está sendo ensinado em alguma coisa. Se eu falar para vocês, Baratique. Você consegue imaginar alguma coisa com isso? Baratique. Mas se eu falar um elefante azul, você consegue imaginar? Porque você já viu um elefante azul. Mas essa palavra baratique você nunca escutou. Então, seu cérebro ele não tem como trazer uma imagem ou uma ideia do que é. Por isso, todas as vezes que nós estamos ouvindo, vendo, nós estamos aprendendo. Agora, a pergunta é, o que nós temos aprendido durante os nossos dias? Qual é a maior parte do tempo que nós estamos exposto à palavra e exposto a tantas outras vozes? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque para que eu seja um discipulador, eu preciso estar cheio da palavra de Deus em mim. Para combater sofismas, combater mentiras, que o mundo coloca diante das pessoas. Você já ouviu aquela frase que a pessoa chega para você e fala assim, olha, minha vida estava ruim. Aí eu vim para Jesus, mas menino, piorou? Alguém já falou isso para você? Piorou? Eu já ouvi. A pessoa falou assim, estava ruim, não estava bom não, por isso que eu vim para a igreja. Mas agora piorou o negócio. Piorou que, olha, misericórdia. A casa está uma bagunça, fiquei sabendo que você é demitido do serviço. Por quê? A pessoa, quando ela está vindo para Cristo, o que acontece? O inferno se levanta para que ela não permaneça aqui no meio. E aí, se ela não tem uma rede de apoio que dá suporte para ela, está ruim na tua casa? A gente vai lá orar na sua casa. Não, a gente vai estar orando. Orem aí que aqui em casa está feio. Não, vamos se levantar agora para orar. Lá no serviço falaram que vai ter um corte. Vamos orar, em nome de Jesus não vai ter corte. Se ela não tem essa rede de apoio, realmente vai ficar tudo muito difícil. E ela não vai permanecer. Porque ela vai se sentir desamparada e ela também vai ver que ser crente não dá não, é muito difícil. Então, nós somos a rede de apoio para as pessoas novas que estão chegando. Nós somos uma rede de apoio, nós somos o suporte, como eu já falei aqui em outras vezes, para as pessoas que estão começando no Evangelho agora. E para nós mesmos, porque nós ainda continuamos numa caminhada de crescimento. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, um aprende com o outro, tem uns que sabem mais. E eu vou confessar, quando eu cheguei aqui na igreja, eu falava assim, meu Deus, aonde eu estou me metendo? Porque falava para o Wilson, os caras pregam muito. São embasados na palavra. Nem vou me meter nessa história, eu vou ficar quietinha. Mas por quê? Porque eu vi a seriedade da palavra que nós temos aqui. E se nós temos aqui, numa igreja local, imagine o que nós podemos fazer lá fora com aqueles que nós falamos de Jesus. Nós levamos a palavra. Mas não adianta, irmãos, isso é uma coisa que eu bato já há muito tempo. Não adianta eu falar da palavra, mas não dar suporte. Não vai adiantar eu dizer que Jesus salva, cura, batiza e tudo mais e virar as costas. Isso não funciona. E hoje nós estamos vendo aí pessoas que nem querem mais ir para a igreja porque acham que o culto online é suficiente, não quer viver em comunhão mais. E muitas vezes nós concordamos com isso. E nós temos que ir contra essas coisas. Então, edificar pessoas,
ela traz um esforço, ela traz um trabalho. Edificar pessoas não é fácil, não é fácil. Você tem que desejar a estar discipulando pessoas, estar consolidando, estar edificando. Está se juntando, irmão, que você está precisando. Espírito Santo, mostra para mim quem que está precisando hoje de uma palavra. Espírito Santo, levanta de manhã, quando você for orar, começa a indagar o Espírito Santo. Espírito Santo, quem que está precisando de uma palavra, Pai? Eu estou aqui, eu quero ajudar. Sabe, me inspira, me direciona. Está precisando de uma palavra, está precisando, de repente, de uma oferta, está precisando de algum apoio, me ajuda, me fala. O Espírito Santo vai te direcionar e você vai ser usado para fortalecer vidas e fazer com que, assim, o reino de Deus cresça. O nosso ministério tem, sim, o interesse de crescer, todos nós temos, e isso é algo que é automático. Não é que eu quero que, não. Se nós discipulamos, se nós fazemos o nosso trabalho, automaticamente cresce. É consequência o crescimento. Mas nós precisamos nos desafiar. Em fevereiro desse ano, eu acordei um dia, uma manhã, e até depois eu trouxe isso para o Conectadas, com a seguinte frase. É hora de pagar o preço. Precisamos discipular. E eu acordei com essa frase latente na minha cabeça, isso em fevereiro. E eu passei o dia inteiro com aquela coisa, sabe, batendo mesmo assim, minha cabeça o tempo todo. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu falava, Senhor, fala comigo, me explica esse negócio aí que eu não estou entendendo nada. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, é hora realmente de pagarmos o preço. É hora de deixarmos o nosso conforto e nos esticarmos para auxiliar os nossos irmãos. E fazermos como Atos fazia lá, sabe? Como lá na igreja primitiva, eles faziam de perseverar unânimes no templo, no partir do pão de casa em casa, nas refeições, a alegria. E aí o Senhor começou a me remeter logo que eu me converti. Porque quando eu me converti, era uma igreja muito pequena. Nós saímos de uma igreja no 21, abrimos uma congregação lá na Coab, num salão que era isso aqui, o teto mais baixo, que se o Wilson entrasse, tinha que abaixar a cabeça. De tão baixo que era o teto. E nós levávamos as nossas cadeiras de casa para poder fazer o culto. Mas era com tanta alegria, com tanto amor, e só ia se acrescentando, acrescentando, acrescentando. Hoje é uma igreja estabelecida. E aí o Espírito Santo começou a trazer isso, a alegria que nós tínhamos de compartilhar mesmo, sabe? De no domingo ficar lá até um pouco mais tarde, nos alegrando, fazendo evangelismo. E no visitar pessoas que às vezes sumia da igreja, né? Do nada sumia. Isso há muito tempo atrás, né? Sumia da igreja a pessoa, a gente ia na casa da pessoa. Então, assim, era extraordinário. E o Espírito Santo falou muito comigo. É isso que eu preciso, que a minha igreja se desperte a fazer. E eu comecei a conversar com alguns amigos de outras igrejas que a gente se encontra. E eu comecei a falar sobre isso. Suzy, isso também está no meu coração. O Senhor também falou isso comigo. E aí você vê que há uma urgência no mundo para que nós possamos realmente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E hoje eu quero trazer para vocês essa questão da importância desse ministério, sabe, tão importante, que é o Verbo da Vida, tão consolidado, que nos dá base a nível ministerial, dá base a nível local, para que nós possamos desenvolver esse trabalhar no discipulado 1 a 1, vida na vida, sabe, mostrando quem Jesus é na nossa vida. Olha, eu também tenho problema no meu casamento, mas olha o Senhor como que age. As pessoas precisam ver isso. Tem pessoas que olham para nós e acham que nós vivemos numa Disney. Por quê? Tudo é perfeito para nós. Nós somos alegres simplesmente por ser alegres. Não, eles andando com a gente vai ver que nós temos dificuldades, mas essas dificuldades ela não nos para.
não nos paralisa. Que Jesus, ele nos impulsiona, através do Espírito Santo, a sempre avançar. E não importa se o diagnóstico vem, a gente ora e a gente clama e a gente busca e a gente acredita. A fé, ela realmente nos move. Nós somos guiados pelo Espírito. Nós vivemos uma vida de prosperidade. A oração realmente prevalece. Nós vivemos isso, não são apenas matérias que nós aprendemos no Rema, mas nós vivemos essas bases. E eu fico muito feliz com isso, porque Hebreus 5 diz assim, deixa eu me achar aqui. Eu e você, nós precisamos fazer parte desse ministério que se preocupa em edificar e consolidar pessoas. Precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos sedentários espiritualmente. O escritor de Hebreus, ele nos chama a atenção referente a essa questão. Lá, Hebreus 5, do 11 ao 14, ele diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem, a essa altura já deveria ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Ou seja, nós não podemos mais continuar andando nessa letargia, nessa lentidão. Nós precisamos avançar, irmãos. Nós vemos o mundo do jeito que está, cada dia pior, é só notícia mal. Você conversa com um, é desgraça. Você conversa com outro, é desgraça. Você conversa com outro, está preocupado porque o mundo está desabando. Jesus está às portas e é real. Não é algo que a gente idealiza, não, é real, é palpável a volta de Jesus. E nós precisamos salvar vidas. E salvar vidas depende de você trazer de fora para dentro e você edificar e consolidar ela aqui dentro. Para que ela possa, assim, permanecer na fé que nem nós. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Música. Aleluia. Talvez não seja uma palavra tão fácil, mas precisamos ser, às vezes, confrontados, né? Uma coisa que eu percebo há muito tempo é que muitas vezes nós, como igreja, olha, irmãos, entenda, eu não estou falando só a nossa igreja aqui, tá? Quando eu falo igreja, eu falo na amplicidade mesmo, né? Então, assim, nós como igreja, às vezes, nos comportamos mais como anfitriões. Sabe o anfitrião? Vai ter a festa na sua casa, ou você vai fazer uma festa, você recebe muito bem, é maravilhoso, você é muito bem recebido, você tem atenção, mas terminou, foi embora, acabou. Você não vê mais, você não sabe quem é mais. E muitas vezes nós nos comportamos desta forma, né, como anfitriões. Tiramos a nossa responsabilidade. Outras vezes nos comportamos muito como bombeiros. Por exemplo, a minha amiga está passando uma necessidade, ela me liga, preciso de você aqui, porque eu preciso que você venha orar comigo. A gente sai correndo, desesperado, vai lá, ora, resolveu o problema também. Depois, a gente não tem mais contato nenhum. O Senhor não nos chama nem para ser anfitrião, nem para ser bombeiro. O Senhor nos chama para sermos discipuladores. Aleluia. Discipuladores.
E eu quero te convidar nesta noite para que você abra seu coração para o Senhor mesmo. E que você peça para que o Espírito Santo identifique em você aonde você possa melhorar nessa questão. E para que Ele te direcione pessoas para que você possa cuidar. Sabe, para ser aquela pessoa que lá na frente você vai olhar e vai falar assim: que orgulho. Olha só, um servo de Deus fiel, idôneo, ganhador de almas. E eu fiz parte disso. O Senhor me usou para que esse homem, para que essa mulher se tornasse tão fiel a Deus. Porque, irmãos, não há nada mais delicioso do que você ver uma pessoa que você discipulou estar firme, dando frutos. É maravilhoso. É maravilhoso. E deixa eu te falar, CNPJ não salva vidas. O que salva a vida é CPF. Eu e você. O nome da igreja não salva. Se a igreja ficar aqui com esse nome, nós não fizermos nada, a igreja vai permanecer vazia. E Deus não te chamou para você estar num ministério como esse, para simplesmente ficar recebendo. Mas te chamou para te alinhar, para te instruir, para que você faça um estrago no inferno. É para isso. Você, meu irmão, é uma dinamite no inferno. Você é aquele potencial que Satanás, quando vê, tem que sair correndo. Vidas estão morrendo. E a nossa igreja, e agora eu falo de ministério, verbo da vida mesmo, nós prezamos pela salvação de pessoas. Nós queremos vidas salvas, nós precisamos salvar vidas, isso tem que queimar no nosso coração. Se isso não queimar no nosso coração, algo errado está em nós. Porque Jesus nos chamou para a salvação. Jesus te chamou para salvar vidas. Nós já ouvimos aqui em outros cultos, quais são as rodas que você tem sentado? Qual as conversas que você tem falado? Quando você chegar em alguma roda, é para falar de Jesus e dizer: olha, Jesus te ama. Jesus morreu por você. É para isso. Fique em pé. Aleluia. Nós somos comissionados para sermos discipuladores. Como eu já disse aqui também, remetendo para a área de serviço público, quando você é comissionado, você está em cargo de confiança. Então, nós recebemos um cargo de confiança. Para que, como diz Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você e eu somos comissionados para salvar vidas, para fazer discípulos, mas não fazemos discípulos na nossa casa. Não fazemos discípulos com a nossa boca fechada. Nós não fortalecemos pessoas vivendo no conforto, na comodidade. Nós não conseguimos gerar vida se não for vida na vida, se não mostrarmos quem é Jesus para nós. Nós não conseguimos fazer com que a pessoa se apaixone por Jesus se nós mesmos não somos tão apaixonados assim. Uma das primeiras coisas que nós despertamos nas pessoas quando falamos de Jesus é a beleza, é a contemplação da beleza do Pai, do amor do Pai. E hoje Deus tem nos chamado para isso, tem nos despertado para isso. Eu sei, meu irmão, que você pode fazer mais daquilo que você tem feito. Você sabe as suas limitações, você sabe as suas dificuldades,
Você sabe o que você tem feito. Eu não estou querendo aqui dizer que nós não temos feito nada. Não, não é isso. Mas eu estou falando que há necessidade de nos desgastarmos mais. Nós precisamos nos desgastar mais pelo Evangelho de Cristo. Nós cantamos, eu te dou tudo. Eu me desgasto por ti. Mas nós precisamos realmente viver isso. Eu preciso viver isso. Eu preciso viver isso. Nós temos que lembrar que o nosso tempo não é nosso. O nosso dinheiro não é nosso. Nós somos mordomos nessa terra. Mordomos. Então você vai prestar conta também. Eu vou prestar conta do meu tempo, do meu dinheiro, da minha paciência, que às vezes eu não quis perdê-la, né? Eu nem vou conversar com aquele irmão, não tenho paciência mais. Jesus certa vez falou assim: todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma. Feche seus olhos. O Senhor tem dado pessoas para você. Umas têm sido maravilhosas, aquelas que parecem uma florzinha mesmo de Jesus. Mas também tem vindo pessoas que às vezes parecem um cactus, cheio de espinho. Não abra mão dessas pessoas. Vamos fortalecer o reino de Deus. Vamos expandir. Há uma chamada para nós. Avance, avance, avance. Vamos avançar. Vamos crescer. Nós aqui, Verbo Osasco, nós temos uma palavra de expansão, de multiplicação. Vamos avançar, vamos expandir, vamos multiplicar. O Senhor nos tem chamado para isso. O Senhor nos tem chamado para isso. Vamos avançar, vamos multiplicar. É uma palavra que nós recebemos.